Olá, tudo bem? Você que vai chegar depois, eu já cumprimento você que vai chegar depois primeiro. Já pensou que privilégio? Enquanto isso, eu espero o Instagram anunciar que eu estou ao vivo para ver quem vai participar dessa live. Olá, Juju, tudo bem? Olá, que lindas! Vidas com autismo, minha tia Gaída, que bênção, gente! Boa noite, que pessoas pontualíssimas, né? Olá, tudo bem? Batista! Olá, boa noite, Bia! Vocês que vão vir depois, tenham um pouquinho de paciência, porque eu preciso dar boa noite, boas-vindas para essas pessoas, minha tia Bahia, que chegam aqui pontualmente para prestigiar, né, essa conversa. Muito obrigada, gente. Muito obrigada, tia Bahia já está participando, já está participando. Eu falei que quem está participando, quem chega pode ficar de pijaminha. Aqui é um local bastante democrático. Vidas com autismo. Boa noite, tudo bem com autismos? Tudo bem? Sejam muito bem-vindos, gente. Muito obrigada. Como vocês sabem, eu estou aqui hoje para a gente falar sobre um tema muito importante e é muito pertinente, sobretudo nesse mês de abril, porque nós estamos no mês da conscientização sobre o autismo, sobre o transtorno do espectro de autismo. Esse é o nome, a gente fala autismo popularmente para facilitar, né, essa comunicação, mas eu li bastante a respeito para me informar mais sobre o assunto. Boa noite. Eu agradeço demais a participação de vocês. Isso aqui é um perfil que tem esse objetivo de trazer educação em saúde. Quanto mais educação em saúde a gente tem, mais leve a nossa trajetória se torna e a gente pode ter direções seguras para trilhar. Isso aí é o melhor. A gente precisa muito que alguém aponte para nós direções seguras. E eu vou conversar hoje com uma pessoa, eu falo que é nepotismo, gente, porque ela é da minha família, gente. Ela é minha prima querida que mora no Rio de Janeiro, Adriana Bastos Moreira, que tem um filho de 16 anos que tem autismo, é um menino autista, um rapaz lindo, que já avançou bastante em sua comunicação, em seu perfil, em seu comportamento, e ela tem uma jornada longa com muita experiência. Boa noite, Bia. E eu tenho certeza que ela tem muito para acrescentar, ela tem muito para nos ensinar a respeito disso. Eu preciso esperar que ela apareça aí ao vivo para eu saber se ela já está conectada. Se alguém vê, se alguém viu o nomezinho dela aí, avisa para mim. Eu ainda não vi a Adriana. Vamos, Adriana. Enquanto isso, eu me apresento, gente, para vocês que não me conhecem ainda. Meu nome é Kátia Rovena, eu sou profissional da área de educação física, estou concluindo uma pós-graduação em neurociências. Olá, Lene, tudo bem? E esse perfil aqui, como eu falei, tem esse objetivo de trabalhar com educação e saúde muito voltada para a maturidade ativa, ao envelhecimento saudável. E nós temos muitas dessas mãezinhas que são mulheres mais maduras. Isso, inclusive, é um indicativo para crianças autistas, gente. Eu ouvi uma palestra de um médico falando a respeito disso, que isso pode ser um dos fatores. A minha prima entrou, pronto, já temos a Adriana aí na área. Eu tenho também um canal de educação em saúde no YouTube, se vocês quiserem aparecer lá para conhecer. Tem muitos assuntos bem legais. Fernanda, minha querida Fernanda, obrigada, Fê. E aí eu já vou convidar a Adriana para entrar ao vivo comigo, para a gente não perder o tempo da live, porque esse é um assunto muito vasto, tem muita coisa. Pronto, eu já vou colocar a Adriana, gente. Vamos esperar um pouquinho.
Já aceitei sua solicitação, tá, Adriana? Só vou esperar você aparecer agora. Pronto, querida da minha vida. Oh, que lindo, Vitor. Muito obrigada. Muito obrigada, gente. Que lindos. Muito obrigada, Adriana, pela sua generosidade, minha prima querida. Como está o áudio para vocês? Leda, a gente precisa fazer agora os ajustes técnicos aqui. Adriana e Vitor, tudo bem? Vocês vão me dizer como está o áudio. E vocês que estão entrando agora, por favor, deem um retorno para a gente sobre como está o áudio e o vídeo para vocês, para a gente dar seguimento. Senão a gente incorre no erro de começar a falar e o áudio não está bom, né, Adriana? Certeza. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo muito bem. Você está ouvindo bem, Vitinho? Sim, está ouvindo bem? Olá, Celeste, você já está participando, Celeste. Celeste Morgado, seja muito bem-vinda. Vocês agora que estão acompanhando a gente, por favor, nos deem um retorno para a gente saber se o áudio está bom. Tá tudo bem, gente? A gente pode continuar aqui? Pode começar a conversa? Tá tudo certinho? Coloquem aí pra gente. Tá ok? Áudio tá ok? Tudo bem, gente? A gente vai esperar aqui. Para tudo. Tudo bem? Dei uma curtida aí pra gente saber se tá tudo bem. Tudo bem. Então vamos lá. Vamos começar, Adriana. Vamos lá. Primeiro, eu quero agradecer demais a vocês por vocês estarem participando, gente, desse momento. Muito obrigada pela presença de vocês, muito obrigada pela presença de vocês que vão vir depois, em outros momentos, que essa live tá ótimo, beleza. Essa live fica depois salva no meu feed. Se outras pessoas que vocês queiram convidar para vir depois, ela vai ficar salva no meu feed. Eu vou, inclusive, compartilhar essa live depois para a Adriana postar no feed dela, se ela tiver interesse, ou se quiser compartilhar com algum grupo, tá, Adriana? Eu tenho esse esquema para fazer isso. Eu já me apresentei. A Adriana é minha prima, gente. Ela mora no Rio. Esse filho lindo que ela tem, o Vitor Hugo. Esse filho lindo, de 16 anos. É esse presente da Adriana, que tem ensinado demais para a Adriana. Por isso ela tem tanto para compartilhar. A Adriana mora no Rio, o Vitor Hugo também. Ele tem 16 anos, a Adriana é professora e agora eu vou passar a palavra para ela mesma se apresentar melhor. Pode falar, Adriana. Bom a todos. Meu nome é Adriana, eu tenho 47 anos, sou professora já há 27, quase me aposentando em nome de Jesus. E Vitor é meu terceiro filho, eu tenho outros 2 filhos mais velhos e trabalhei muito tempo em creche, então quando eu tive Vitor, como aconteceu? Eu vou tentar ser, assim, bem resumir a história. Eu já tinha outros 2 filhos, já tinha trabalhado em creche, eu tinha noção de como era o desenvolvimento normal de uma criança. De falar, de andar, de começar a desenvolver. E Vitor, a princípio, era normal, tudo normal, andou normal, engatinhou normal, tudo normal. E sem jeito, assim, a aparência é normal, o autismo não tem cara, algumas crianças têm um semblante pesado, que a gente fala, mas não tem aquela síndrome de Down, não tem essa característica física, o autismo não tem. Nem exame clínico não existe que comprove autismo. Então, quando ele começou a não falar, eu chamava, ele não respondia, sintomas de que ele estava assim, muito isolado. Comecei a achar que Vitor era surdo. E aí levei o otorrino, o primeiro lugar que eu fui foi o otorrino. Achei que ele era surdo. Fez vários exames auditivos, o otorrino encaminhou para fono. Adriana, isso com que idade? Com que idade você observou? 2 anos. 2 anos. Aí, que eu levei para fono, ele já tinha quase aproximadamente 2 anos e meio. Aí ele fez,
Tá, quando chegou na fono, ela fez uma anamnese, ela ficou examinando, fazendo várias sessões durante um mês e meio mais ou menos, e aí ela desconfiou do quadro. Aí ela me orientou a procurar psiquiatra. Aí quando cheguei na psiquiatra, aí também fiquei levando algumas sessões, e aí a psiquiatra só falou assim, agora já é dado o laudo, a partir de 1 ano pode dar o laudo. Só que ele aqui só podia dar o laudo a partir de 4 anos, e ela não me deu o laudo. Ela desconfiava, mas ela não tinha certeza. Aí falou, vai fazendo um ano, por quê? O mais importante para ele agora, como eu digo até para outros pais que não têm laudo, o mais importante é tratar o sintoma para que ele desenvolva. Então, eu fiquei levando na fono, quando ele completou 4 anos, eu retornei e a psiquiatra me deu o laudo de espectro autista, transtorno do espectro autista. É o TEA. Adriana, olha só, gente, a gente quer deixar bem claro aqui que a gente não está falando como especialista ou como profissional, certo? Eu estou falando a partir da minha perspectiva, do que eu estudo, é que eu estou perguntando para a Adriana, a partir de várias perguntas que eu recebi, e a Adriana está falando a partir de toda essa experiência que ela vem tendo ao longo desses 16 anos, e que tem sido muito bem orientada por profissionais especialistas, né, Adriana? Foi só assim que você conseguiu evoluir e fazer com que o Vitor evoluísse, desenvolvesse as suas potencialidades, né? Então, olha só, eu dei uma pesquisada a respeito do autismo, gente, e hoje, na verdade, assim, o mês de abril, ele foi escolhido pela Organização das Nações Unidas como o mês do autismo. Dia 2 de abril é o Dia Mundial da Conscientização sobre o transtorno do espectro de autismo, certo? Então, esse mês de abril todo é o Abril Azul que se fala, onde se trabalha essa questão da conscientização tão importante. Joel, essa moça que está entrando agora, ela tem um filho lindo autista também, que bênção, gente, muito obrigada, viu? Então, eu consegui aqui um breve resumo, um conceito técnico a respeito do autismo, gente, que diz assim, olha, é uma condição de saúde caracterizada por déficit na comunicação social, socialização e comunicação verbal e não verbal, e comportamento, que inclui interesse restrito ou hiperfoco e movimentos repetitivos. Esse é um conceito técnico, gente, dado de modo geral para o autismo, sendo que dentro desses espectros, né, Adriana, tem vários graus, né? São vários graus. Sim. Então, a partir da sua experiência, do que você tem vivido com o Vitor, e também com o seu convívio com as outras mães que têm autistas em outros graus, o que você pode falar para a gente sobre o que é autismo, a sua perspectiva? Realmente, uma dificuldade de socialização, mas na maioria, porque agora teve uma mudança aí que assim, abriu-se o leque. Fala essa dificuldade de comunicação, mas tem muitas coisas de comportamento agora que está sendo considerado o autismo também. Tem o Asperger, né, que também faz parte do espectro, e ele fala, o Asperger, a maioria dos Asperger, eles têm altas habilidades, e eles não têm dificuldade de comunicação, são superdotados, porque a inteligência também é demais, também abre muito a inteligência e sempre tem uma coisa a mais e falta em outra parte. Né? Então, às vezes tem uma dificuldade de comunicação, mas é super inteligente. A maioria dos superdotados, eles têm uma dificuldade de socializar. Né? Então, assim, não são todos, são vários graus, vários tipos. Né? É complicado.
Então tem que tratar cada caso é um caso. E essa gente fala, autista, todo autista é assim. Isso é um erro clássico. Eles são únicos. Tem os que falam, tem os que não falam, tem os que são calmos, tem os que não são. Não tem essa de todo autista não vai falar, nenhum autista fala. Não tem. Todos eles têm uma dificuldade de comunicação, nem sempre. Só um minutinho, gente. Eu acho que os textos estão sobre o seu rosto, né, Adriana? Oi? As mensagens estão aparecendo em cima de seu rosto ou não? Não está ao lado. Para você não está aparecendo mensagem, não? Sim, mas não tem problema não. Não, mas eu vou tirar para deixar seu rosto. Eu vou tirar os comentários só um pouquinho, tá, gente? Para deixar o rosto da Adriana livre, certo? Pronto, agora é melhor. Isso. Ai. Pronto. Adriana, olha só. Porque tem os graus diferentes, né? Você me explicou, tem o grau, tem autismo leve, tem autismo, tem vários. Quais são essas fases? Esses graus? Tem leve, moderado e severo. Certo. Nem sempre a criança, a pessoa vai permanecer no mesmo, dificilmente ela permanece no mesmo nível. Certo. Ela vai evoluir, de acordo com o tratamento, ela vai evoluir. Já vi casos de autista severo e até o leve. O Vitor, ele era, quando eu iniciei o tratamento, ele era de moderado para severo e ele foi evoluindo e hoje ele é leve. Certo. Mas já foi bem próximo do severo, porque ele não falava, ele veio falar com quase 4 anos, ele não suportava barulho, ele tinha uma hipersensibilidade muito grande ao som, fogos, liquidificador, moto, gritos, lugares superlotados. Ele não gostava nem de bater parabéns, aniversário para ele era uma luta. Eu fazia, mas eu fazia mesmo assim, segurava ele, levava ele nas festinhas, eu nunca deixei de fazer nada. E um dos segredos é esse, não ter vergonha, não deixar de expor, não deixar de desafiar, porque eles só evoluem a partir do desafio. E a gente se desafiar. Não gosta, ele não suportava andar de ônibus se não tivesse lugar para ele sentar. Ele gritava, ele chorava, as pessoas me olhavam, porque ele não aparenta nada, todo mundo achava que era pirraça. E eu estava ali do mesmo jeito, até às vezes tinha uma pessoa que ficava com pena, levantava e dava o lugar, às vezes não. E hoje ele anda de ônibus sozinho, ele vai em pé, Ele vai sozinho para a escola, Adriana? Ele vai sozinho ele vai para a escola. Sozinho. Eu odeio em pé, mas tipo, já tô... Quem gosta de ir em pé? Mas eu não choro mais, não. Entendeu? Adriana. Não fazia nada, faz, e tudo vai melhorando, tudo vai evoluindo, mas com o trabalho ali, formiguinha. Usou fralda até os 7 anos, é uma outra dificuldade que muitas mães não compartilham com vergonha. Mas o Vitor, ele teve essa dificuldade de sair da fralda. Número 1 ele fazia, número 2 ele não fazia, ele não sentava, ele tinha pânico de sentar no vaso, e muito tem. Isso é uma coisa que as pessoas não falam muito. Ele tinha, e aí eu insistia, sentava ele no vaso mesmo assim, senta, vai sair, fica aí. Até um dia que ele queria que eu colocasse a fralda, eu não coloquei. Falei, Senhor, me ajuda. Ele vai entupir, se vou ter que ir para o hospital, vou ser denunciada por maus tratos. Mas eu falei, eu não vou. Ele já tinha 7 anos, e quando ele não aguentou mais, ele fez. E a partir dali ele foi. A gente não pode desistir. A gente fala, eu não vou conseguir, ele ainda não vai. Tem que ter a gente até tem hora que você tem que regredir. Né? Tem hora que você tem que regredir, que você nem que ele não vai conseguir, que a criança não vai conseguir. A gente regride, mas tem hora que você tem que dar mais Isso aí a intuição vai te falar. Isso aí a intuição. Muitas pessoas têm dúvidas com relação ao autismo. Eu compartilhei, inclusive, uma enquete, algumas enquetes, fiz caixinha de perguntas. Sobre ser ou não uma doença,
se é genético, hereditário, a relação com as condições da gestação. São muitos mitos, na verdade, por pura desinformação, certo? O que você pode me dizer a respeito, o que você pode nos dizer a respeito disso? Você pode repetir aí se é genético? Sobre ter doença ou não, sobre ter relação com as condições da gestação, né? Doença não é doença, é uma condição. Uma condição. Né? Não tem uma condição, não é doença porque não tem remédio para curar, porque você não é em exame. O médico descobre através de uma anamnese, é uma conversa, vai ali conversando com o responsável, uma observação do comportamento, não é uma doença, é uma condição. São A respeito da testes, gestação, Adriana, são testes, fazem vários testes, né? Não existe, não tem como saber. E nem quando nasce, não tem como saber. Só quando vai desenvolvendo, que você vê que seu filho, uma coisa não desenvolve, uma parte não desenvolve, e aí você vai buscando ajuda. Até que vai chegar um médico que vai dizer. Na gestação, também, a minha gestação foi normal. A única intercorrência da minha gestação foi uma hipertensão leve, que não passei mal, não tive eclâmpsia, não tive nada. Uma hipertensão leve. Única coisa, eu fiz o pré-natal completo, tudo certinho, e ele nasceu bem, nasceu de 9 meses, mexeu, eu entrei em tratamento de parto normal, não teve nenhuma intercorrência. Nada, nasceu, chorou na hora que nasceu, tudo normal. E aqueles exames a pegar, tudo, aqueles exames da hora do parto, tudo normal. Certo. Tem o componente hereditário, né, Adriana? Não tem exame, como eu estou te falando, não tem exame genético. Eu estou falando porque eu assisti uma palestra com um especialista, neurologista, ele diz que tem muitas especulações sobre várias possibilidades de terem relação com essas, por exemplo, ele colocou a questão da mãe mais madura, né? Mulheres mais velhas, ele colocou, que isso pode ser um fator que predispõe. Ele colocou componentes hereditários ou genéticos, porque na verdade são muitas especulações, né? Ainda não tem. O áudio não tá legal. Deixa eu ativar o. Acho que é o telefone só. Gente, tá bom o som? Tudo bem o som aí, gente? Eu tô te ouvindo bem, Adriana. Tá baixo. Tá baixo? Tá. Pra mim tá. Mas eu tô te ouvindo bem. O som tá bom, Joelma? Tá bom, eles estão falando que tá bom. Então deve ser o meu. Tá baixinho. Eu tô te ouvindo perfeitamente. Eu não entendi. Tá um pouco baixo. Ficou baixo de repente. Não, mas tá bom. A Joelma tá falando que tá bom, ó. A Fernanda também. Então, eles estão ouvindo nós duas bem. Eu acho que é só o seu celular mesmo. Mas dá para ouvir, vai. Tá. Então, olha só. Eu coloquei aqui, eu pontuei uma questão aqui com a e tá falando que o meu tá falando um pouco de ruído. Não tô entendendo. É só para você, amor, e tá bom para todo mundo. Ai. Tá bom, vamos lá. Mas você tá me ouvindo? Diga. Tô ouvindo. Tá ouvindo? Eles estão dizendo que as duas estão com som normal. Tá? Pronto. Deixa eu tirar do seu rosto aqui os comentários. Para a gente ver você, sua linda. Olha só. Ainda existe bastante preconceito, certo? E esse preconceito, muitas vezes, parte da própria família. Então, vou colocar aqui... Vou passar uma perspectiva para você, que eu já observei em várias situações, certo? Você já deve ter visto.
a família não reconhece que aquele filho tem uma dificuldade, porque ele não aceita que tenha, os pais não aceitam aquela condição da criança, então demoram muito a buscar ajuda e isso dificulta demais o progresso dessa criança, o desenvolvimento das capacidades dessa criança vai ser muito prejudicado muitas vezes pela própria família. Então, o que você passou por isso ou não? Ou você ouviu de alguém? Ou você acompanhou algo semelhante? Não, o que aconteceu? A princípio, eu fui que percebi que como que estava, né, não estava caminhando corretamente. Estava faltando algo, tinha algo errado naquele reino. E aí eu falei, bom, eu vou começar a procurar ajuda. Mas aí, um falava, ele não tem nada, está procurando chifre em cabeça de cavalo. Espera mais um pouquinho. Eu falava que ele estava errado desde quando ele tinha 1 ano e meio, porque os irmãos, primeiramente os irmãos, já tinham um desenvolvimento diferente. Ele estava demorando. Aí eu esperei mais um pouquinho, mas aí chegou um ponto que não tinha mais como. Tá errado. Ele não tem nada, você vai gastar dinheiro à toa, você está se preocupando à toa. Espera! Cada criança tem o seu tempo. E eu sabia que não era. Eu sabia que não era. Eu falei, bom, posso até estar enganada, mas eu prefiro pecar pelo excesso do que pela falta de cuidado, né? E aí eu fui procurar. Mas quando eu fui procurar, eu já tinha certeza que tinha alguma coisa. Eu não sabia o que era, mas eu sabia que tinha alguma coisa. Certo, mas entendeu? você acompanhou... Mas assim, foi difícil a aceitação. E depois que veio o diagnóstico, eu me senti até mais só, porque ninguém sabia como proceder. E eu fui, mas eu fiquei indo. E eu senti no início que a própria família, assim, se afastou um pouco. Se tinha que ir para uma festa, vai você com ele. Vamos lá, leva para mim. Vai. Não, ele só sai com você. Eu não vou sair. Por quê? Se ele desse uma crise, sei lá, chegar num local, ter um barulho, uma aglomeração, ele chorar, ele faz... Ninguém estava disposto a passar aquela situação. Não vou dizer passar vergonha, porque eu nunca tive vergonha, mas ninguém estava disposto a passar aquela situação. Ele precisava passar por tudo para poder superar. Só quem se colocava, dava cara a tapa, era eu. Depois que melhorou, depois que ele passou a superar, a aceitar ações, a aceitar, se comportar normal, aí todo mundo, né? Ai, que lindo, que gracinha, vamos, sim, é linda isso e aquilo. Mas quando não era, fui sozinha. Foi bem solitário. Mas... Eu imagino também, Adriana, porque, na verdade, por mais que as pessoas tenham amor, elas não têm o controle da situação, tanto quanto uma mãe que está no dia a dia tenha, né? Então, com certeza, o controle maior é seu da situação. Então, muitas vezes, eu acredito que por isso que as pessoas também não se disponham tanto, né? Elas não vão saber como lidar com a situação. Não é fácil. Você tinha mais controle, você tem um conhecimento maior, né, da situação. Adriana, e como foi para você essa questão de ajudá-lo no dia a dia para que ele tivesse mais independência? Por exemplo, o Vitor Hugo hoje é um menino que vai sozinho para a escola com 16 anos. Isso, às vezes, nenhuma criança que não tem autismo consegue. Quantas crianças, principalmente no Rio, que é muito mais gente, é muito mais desafiador enfrentar ônibus e tudo. Então, como você acha que essa mãe pode ajudar nesse dia a dia dessa criança para que ela tenha um pouco mais de independência? É treinar. Isso daí é como uma criança normal. Só que vai treinar mais vezes, né? Sim, eu comecei como? Do lado da minha casa tinha um sacolão, pegado no muro. O moço do sacolão sabia de toda a situação dele. Aí eu conversei, fulano de tal,
eu vou mandar ele aqui para comprar 2 cabeças de alho. Você vende para ele, tá? Você vende, que eu vou começar a mandar ele fazer as coisas para mim, aí você vende. De vez em quando eu vou mandar, tá? Ah, pode mandar. E você olha ele até ele entrar no portão? Pedir ajuda das pessoas mesmo. Ah, olha. Aí mandava ele. Depois comecei a mandar ele na padaria, que era um pouquinho mais à frente, que estava olhando. Aí comecei a mandar na farmácia, lugares tudo na rua que eu morava, do lado de casa. E todo mundo conhecia ele. Foi soltando a cordinha, É um treinar. né? Foi soltando a cordinha, né? Sim, do lado de casa, depois em outro lugar. E devagarzinho, igual você faz com a criança mesmo, pequena. E aí ele foi. Aí pegava o ônibus, deixava ele... Você sabe onde vai saltar? Sei. E aí ele ia, puxava a cordinha. Aí comecei... Você acha que você pode ir sozinho para a escola? Aí atravessava uma pista, mas da escola voltava, quando ele estudava lá em Caxias, ele voltava, o ônibus parava na porta da escola. Aí ele começou a ir voltar sozinho da escola, mas isso bem depois. Mas primeiro fui começando a treinar ele perto de casa. Prestar atenção no troco, tudo isso. Aí vai treinando. Adriane, você me falou a respeito de alguns erros que você cometeu no início, que você falou que muitas vezes os profissionais foram orientando, né? Isso você não pode fazer, ou então isso você precisa fazer e você não está fazendo. Dá um exemplo para a gente. Bom, primeiro erro que eu cometia, que eu me lembro que eu até fiquei chateada, porque a respeito dos toques que eles têm. Tem uns autistas que não têm. O Vitor hoje tem muito pouco. Hoje, às vezes, ele quando fica ansioso, ele pega um objeto e roda. Mas no início, se ele ficasse ansioso, ele andava no quintal. O quintal era grande. E ele começava a rodar em volta da casa, ficar andando, olhando para o nada. E aquilo me incomodava. Aí eu pegava e falava, para, meu filho, vem cá, senta. Aí ele sentava, mas eu vi que ele ficava incomodado. Senta aí, para com isso. E você vai ficar andando, tomar banho agora, tá calor, lá. Senta aqui. Aí, ou às vezes ele ficasse rodando muito alguma coisa. Meu filho, para. Eu mandava ele parar. Aí falei com a psicóloga, quando ele foi começar a psicoterapia, falei, porque ele me irrita, porque ele fica rodando e fica andando, isso me dá agonia, não sei o quê. Ela me sentou e falou, você vai parar hoje. Falei, mas como? Eu não tenho eu tenho que corrigir ele, eu tenho que, como vou dizer, eu tenho que cortar esses comportamentos, eu tenho que tirar esses comportamentos dele, não deixar ele se acostumar. Falou, não, você sabe por que ele faz isso? Quando ele está ansioso, ele faz isso para se autorregular, é para liberar o nervoso dele. Quando você manda ele parar, ele fica mais ansioso, ele fica com aquilo tudo guardado, ele não vai te responder, mas ele pode explodir em outra hora. Então você tem que deixar ele fazer. Como tem os que batem palma, tem os que pulam, tem os que ficam balançando a mão, estalando dedos. Isso é para descarregar a ansiedade. Isso é alguma coisa, algum fator externo que está incomodando, que ele não consegue expressar, e aí ele faz esse comportamento. Deixa. Aí ela falou, você não é para mandar ele parar. Deixa. Aí eu fiquei triste, eu falei, ai gente, que monstro. Ela falou, não, você não tinha como saber. Você estava tentando acertar, você queria que ele parasse. Ele não vai parar, ele pode depois, com o tratamento, com a terapia, se regular mais. Ele tinha uns choros que ele, do nada, estava assim, começava a chorar, e chorava. Tá chorando por quê, meu filho? Não sei, chorava, lágrima, nossa, parecia que tinha morrido uma pessoa. Ele chorava, tá chorando por quê? Eu não sei. Eu soluçava, e eu chorava, às vezes eu segurava a mãozinha dele e eu chorava junto com ele, pedindo, meu Deus, me mostra por que ele tá chorando. Quando foi mais por isso que eu comecei a levar, eu acelerei a ida pra psicóloga, e foi a minha primeira queixa. Ele tá chorando muito, eu tenho medo dele estar entrando numa depressão, eu não sei, calma. E aí ela foi conversando, conseguiu fazer com que
ele falasse para ela, não sei, ou ela descobriu lá, como corrigir. Corrigir não, como ajudar ele, controlar isso, e ele parou. Certo. Adriana, ele estuda em escola regular. Ele Escola regular. Regular, né? Estuda em escola regular. Ele é assistido por quais profissionais atualmente? Atualmente só a psicóloga e psiquiatra. Certo. A psiquiatra só 2 vezes ao ano, porque ele não toma medicação. Certo. Tem autista que toma medicação porque tem crises de ansiedade ou tem comorbidades como déficit de atenção, tem autismo e déficit de atenção, autismo e alguma que epilepsia, tem muitos que têm comorbidade, aí tomam medicação, mas o autismo em si não tem medicação. Certo. Ele passou por fono, ele passou por quais profissionais em toda essa trajetória? Primeiro foi fono. Certo. Aí depois da fono, como tinha a parte escolar, ele aprendeu a ler sozinho, só que ele era muito dependente na escola, porque a primeira escola dele, a professora botou um comportamento nele, acostumou ele a pegar na mão, a fazer tudo com ele, e então ele ficou com esse hábito. Quando eu troquei ele de escola, aí a professora do colégio novo, ela não fazia, e aí ele começou a ter uma dificuldade com isso. Aí eu coloquei na psicopedagogia, aí fazia fono, psicopedagogia. Mas ele já fez ecoterapia, aquela terapia do cavalo. Ele já fez, já fez ecoterapia, já fez natação. Natação é um esporte, mas fazia voltado para o autismo. Fazia ecoterapia, fazia fono, psicopedagogia, psicologia, psiquiatria. Várias, aí depois, aí já fez Kumon também, depois ele foi fazer Kumon. Aí hoje ele tá só na psicologia. Certo. Gente, eu quero compartilhar com vocês aqui, eu peguei, Adriana, umas orientações, assim, uns sinais, né? Alguns sinais para que as mães, os pais estejam atentos. São muitos, na verdade. Eu peguei um bem enxutinho aqui, que eu acho que pode ajudar as pessoas a, ao menos, prestarem atenção e atentarem para a possibilidade, porque isso pode facilitar muito ao auxílio dessa criança, né? Olha, relacionamento interpessoal afetado, riso inapropriado, a falta do contato visual, mas eu já vi que isso não é uma coisa comum, que tem vários que têm essa interação. Vitor antes de falar, ele olhava. Ele queria falar com a gente, ele segurava o nosso rosto para a gente olhar. Ele segurava e queria que a gente olhasse dentro do olho dele. Sim. Mas são algumas das características que não são comuns a todos, certo? É uma frieza emocional que também não está presente em todos. Poucas demonstrações de dor, achei muito interessante que tem uns que se machucam e não se queixam. Né? O Vitor quando era pequeno, ele antes de... E por isso que eu achei que até também que ele é surdo, porque quando ele tinha uns 2 anos, ele teve uma época que ele teve uma otite muito séria. E ele não reclamava, ele só ficava mexendo no ouvidinho. Mexia no ouvidinho. Aí um dia ele acordou, o travesseiro estava todo sujo de pus com sangue. O travesseiro estava... E aqui, aquele lastro aqui, pus com sangue, tinha estourado o tímpano dele enquanto ele dormia. Ele não chorou, ele não deu um ruído. Nossa. Eu botava, apertava aqui, ele não fazia nada. Quando eu cheguei no otorrino com ele, por isso que o otorrino encaminhou, falou, ele não está chorando, ele não chorou, como que aconteceu isso? Como que chegou nesse ponto? Ele não chorava? Eu falei, doutor, ele não chorava. Aí eu fui, conversei, falei, olha, ele não fala, Aí ele falou, e você já faz tratamento com ele? Falei, não, eu estou procurando ajuda. Aí ele falou, então vou passar os exames auditivos. Aí passou antibiótico,
Aí falou, quando ele acabar o antibiótico que tiver com o canal do ouvidinho já curado, você vai fazer exame auditivo nele. Aí eu fiz, deu normal, ele falou, então se tá tudo normal, eu vou encaminhar você para fono. Foi esse doutor, esse médico que me deu a orientação inicial. Entendi. Olha só, muito interessante também, que é bastante comum isso que eles comentam, a seletividade alimentar, a preferência também por um único brinquedo, repetir as palavras muitas vezes, eles colocam todas essas questões, não responder justamente quando é chamado pelo nome às vezes, porque ele está abstraído, né? Então, muitas mães acham que é surdez, porque chamam e o filho não atende, mas é porque, na verdade, ele está introspectivo no mundo dele, né? Está muito introspectivo. Acessos de raiva também. São vários sinais que é muito interessante, muito importante isso que você pontuou, Adriana, porque você já tinha outros filhos, então, para você identificar a diferença, talvez seja um pouco mais fácil. Agora, para outras mães que têm como seus primeiros filhos um autista, já fica mais difícil, mais desafiador de perceber, talvez, né? O que, assim, eu percebi logo pela minha experiência com os anteriores, mas uma mãe de primeira viagem, realmente, Já vai ter se ela não tiver experiência com criança, ela vai ter uma certa dificuldade de identificar. Adriana, coloca o Vitor Hugo para falar. Você falou que ele quer falar com a gente. Quer falar um pouquinho, Vitor? A gente quer ouvir você, Vitor Hugo. Ai, meu Deus, tá. Vem cá, eu vou... Vai, fala aí. Seu momento de fama, Vitor Hugo. De fama? É o seu minuto de fama. Adoro. Ai, gente, tudo bem, gente? Eu sou o Vitor Hugo. Chega mais pra cá. Sou Vitor Hugo. Tenho 16 anos e hoje, cara, posso dizer que assim, eu superei muitas fases conturbatórias, muitas fases difíceis, constrangíveis da minha vida, sabe? E hoje, nossa, tudo maravilhoso. Eu não tenho mais... às vezes eu ainda tenho um pouco de fobia, né? Às vezes eu rodo as coisas ainda, sabe? Enfim, mas, tipo, praticamente tudo sumiu assim. Hoje eu não sou tão tímido, quer dizer, timidez eu preciso melhorar, né? Porque autismo também tem isso, de você ser muito tímido, ser muito calado. Eu já fui muito calado. Vou dizer que hoje eu não sou tão calado assim. Hoje eu gosto de uma aglomeração. Hoje eu gosto de uma festa, sabe? Gosto de cinema, de passear. Nossa, adoro passear. Se você me chamar para um rolê, eu vou. Carnaval, bloco. Sim, carnaval, Olha o que bloco. mais, Adriana. Chamar para um rolê é mole o que é mais. Ele tá pedindo agora para eu levar ele no Maracanã. Você acredita? Ele quer assistir o jogo do Flamengo. Ela também estava com muito medo, sabe? Porque eu não na época eu não gostava de aglomeração, não gostava de muita gente, não gostava de barulheira. Hoje eu não posso. O que você sentia quando você estava num lugar com muita gente? Ai, agonia, desgraça, sabe? Olha pra lá, fala pra ele. Sim, gente, um pouquinho de aflição, de agonia, sabe? Era tenso. Mas Você superou, né, Vitor Hugo? eu ficava com muita agonia. De trabalhando alto, assim, de estar muita gente, assim, hoje eu melhorou, né? Sim. Muito bom, Vitor. Põe a mamãe aí para ela responder umas perguntas aí que fizeram para ela. Isso aí, responder as perguntinhas, né, mãe? Que é necessário. Muito obrigada, Vitor. Muito obrigada. Adriana, tem algumas perguntas aqui. Como o tempo da gente está muito avançado, eu não vou conseguir
compartilhar todas, mas eu vou colocar algumas aqui, olha. Algumas você já inclusive respondeu, certo? Ao longo da sua fala, você já respondeu, mas umas que eu achei muito importantes, que eu quero colocar, são algumas parecidas, como se fossem um desabafo de algumas mulheres. Olha, Sim. vou colocar duas seguidas, assim. Muitas mulheres abrem mão de suas vidas e abandonam seus sonhos devido ao fato de terem tido filhos autistas. Tem que ser assim mesmo? E a outra, segura essa. E a outra, como continuar a trabalhar e cuidar de si mesmo quando o filho precisa de toda a atenção? É muito forte isso da mãe abrir mão da sua própria vida em detrimento do filho. Mas é assim que tem que ser, Adriana? Você concorda com isso? Olha, quando eu vi essa pergunta, eu falei, tira esse gato daí. Desculpa, gente. O gato, ele subiu na mesa aqui. Aí eu te devolvo a pergunta. Quantas mães que o filho não é autista, não tem rede de apoio e acaba tendo que largar emprego porque não tem com quem deixar o filho? Então, eu acho que essa dificuldade aí não é só da mãe autista, entendeu? Tem que abrir mão dos seus sonhos, tem que parar aquele momento ali para ficar com o filho, porque não tem. Eu tenho amiga que teve filho e não teve mais como trabalhar, porque não teve creche, porque a mãe não toma conta, porque ela não tem dinheiro para pagar uma babá e não trabalha. Não tem condição. Entendeu? Então, assim, eu acho que essa questão aí é independente. Agora, se falando do autismo em si, a mãe tem rede de apoio e ela mesma, por opção, não trabalhar, abandonar seus sonhos, eu acho que não tem necessidade. Se tem uma rede de apoio, não é necessário. Agora, o problema é quando não tem. É preciso uma organização maior, né, Adriana? É preciso tentar uma organização maior, né? E colocar... Sim, como o Vitor, no caso, eu trabalhava 2 horários. Então, qual era o horário que eu podia levar ele nas terapias? Era à noite, era triste. Saía assim que pegava ele na escola e ia para fono. Chegava 8 horas da noite em casa, pegava ele e sempre era depois da escola. Sempre era à noite. Tudo dele era à noite. No começo foi muito sacrificado. Até eu descobrir que eu tinha direito à redução de carga horária. O funcionário público tem isso. A questão de direito. Eu não sabia. Uma amiga minha me falou, você tem, porque eu achava que só tinha direito quem tivesse filho com deficiência física. Mas ela falou, não, você tem direito, procura. Aí procurei realmente. Aí eu dei entrada, levei laudo, levei toda a documentação dele, e aí eu comecei a ter a redução de carga horária e me sobrou muito mais tempo para me dedicar. Olha que bacana, um recurso, um direito que as mulheres têm, que muitas vezes elas desconhecem, né? Adriana, uma pergunta aqui também que eu achei muito interessante presenciei várias cenas onde a criança fazia uma verdadeira arruaça, até mesmo em lugares públicos, e a mãe não fez nada porque o filho é autista. Será que não precisa de limites? É muito... Não, pois é, como eu te falo, que no ônibus ele fazia, ele gritava, ele se jogava e tal, e eu não. Eu falava calma, eu não falava para, eu não batia, não adianta. Ele já estava em sofrimento. Certo. Eles não fazem isso por pirraça. Eles não têm, autorregulação, não tem. Então a gente tem que acalmar. Eu abraçava, eu falava, fica calmo, eu fazia carinho nele, entendeu? As pessoas realmente não entendem, mas a questão você não pode brigar, você tem que acalmar, é uma explosão. Aquele momento ele está explodindo, ele quer algo que ele não pode ter. Não é pirraça. Ele não sabe expressar. Então você tem que acalmar. Mesmo, né? Ele não consegue ter o controle. Adriana, você falou a respeito de um grupo de apoio. Você poderia falar um pouquinho mais? Se tem um perfil desse grupo?
para as mulheres, para as mães, para os pais. Eu digo mulheres porque a maioria que participa é sempre mulher, né? É uma maioria de mulheres, de mães. Mas para as pessoas, os cuidadores, os familiares que possam seguir o perfil, se tiver desse grupo de apoio que você falou. Esse grupo de apoio, até eu acho que a menina tá aí, ela deu boa noite, a Heloísa. É PRAPS o nome do grupo, é da Baixada, é PRAPS. Esse grupo é até do WhatsApp, no caso, mas tem muitos grupos no Face, tem muitos grupos que encaminham, tem conhecimento de médicos que acompanham, indicação, você tem entendeu? Fazem reunião. Você tem algum no Instagram para sugerir, que você siga, que você gosta? Não, no Instagram não. No Instagram não, é WhatsApp, Facebook, entendeu? No Instagram ainda não descobri. Ah, entendi. Adriana... A gente pode fazer depois, não, também não tem problema. Adriana, compartilhe uma palavra de ânimo para essas mulheres, Adriana, para essas pessoas. Dê uma palavra de ânimo aí. Porque é o que eu digo, nunca desistir. Desanimar, a gente desanima, conforme às vezes a gente está no objetivo. Eu quero que até o final do ano eu tenho fé que meu filho vai estar com tal, vai ter retirado tal comportamento, vai melhorar, vai aprender a fazer tal coisa, e às vezes não é o momento. Ele ainda está evoluindo. E aí a pessoa, igual o Vitor. Vitor começou fono com 2 anos e meio. Ele só veio falar com 4 anos. Então, depois, quando eu tinha 6 meses, eu levava ele 2 vezes por semana para fono, toda semana. Já tinha 6 meses, 8 meses, e ele não falava, e eu ficava, Deus, ele não vai falar mesmo? Será que ele é não verbal? E eu sabia que ele tinha voz porque ele cantava, porque tinha coisas que ele falava ali, ele não falava pra gente. Aí depois veio a fase de repetir, tudo que a gente falava ele repetia. Não sei se você lembra, se você chegou a pegar essa época dele, ele repetia tudo que a gente falava, que se chama ecolalia, é uma fase da construção da oralidade também. Muitos autistas fazem isso, de falar na terceira pessoa, falar, Vitor, qual é seu nome? Vitor, você gosta de chocolate? Vitor gosta de chocolate. Então, foi todo um processo. Mas, às vezes, começou a demorar muito a soltar a voz. Meu Deus, será que ele não vai falar? E aquilo me angustiava. A fono chegou a falar, nossa, tá demorando, gente. Será que ele é não verbal? Ela teve dúvida. Então, eu fiquei com meu coração desse tamanhozinho. E aí, depois de um longo processo, ele começou a falar, mamãe, de água. Aí eu perguntava, ele respondia as coisas corretamente. Então, o que acontece é que a gente, às vezes, desanima. A gente quer desistir, mas não pode. Eu sou testemunha viva de que eu só consegui tudo o que consegui porque eu não desisti. Apesar de toda a dificuldade, da longa espera, eu nunca desisti. Não desisto, porque em qualquer idade eles têm evolução. Quanto antes você começa, quem sabe que é melhor. Só que na escola em que eu trabalho lá também com crianças especiais, trabalho com autista, com Down, com retardo. Então, lá mesmo adultos, eu vejo evolução. Mesmo eles, quando a gente muda às vezes o jeito de fazer as coisas, eles evoluem. Com 20 e poucos anos, a gente tem respostas diferentes. Adriana, e ele come de tudo hoje em dia? Atualmente ele come de tudo? Come de tudo. Agora ele foi para a escola estadual, coisas que ele nunca comeu. Moela. Eu nunca dei moela a ele. Mas ele lá comeu moela, ele chegou falando, mãe, sabia que moela é gostoso? Eu nunca tinha. Eu falei, que delícia, eu vou fazer. Adriana, minha querida, nosso tempo está quase acabando. Eu agradeço muito pela sua generosidade em abrir a sua vida, parte tão importante da sua vida. Agradeço demais ao Vitor pela generosidade de vocês em compartilharem
pedaço, né, essa trajetória que você teve, esse seu aprendizado. E eu quero muito compartilhar com vocês um versículo, com você e com todos que estão aí, e com todas as pessoas que vão vir depois, porque eu costumo dizer que eu preciso aproveitar essas oportunidades, cada oportunidade que Deus me dá, de compartilhar a palavra dele, porque ela sempre é uma palavra de amor, de ânimo, de esperança, de acolhimento e de vida. E aí eu vou compartilhar uma palavra que está lá no livro de Jeremias, o capítulo é o 33 e o verso é o 3, que diz assim: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Esse Deus que nos criou, ele com certeza tem algo guardado, quer seja nessa trajetória, na colheita que vai vir depois, e que a confiança que você e todas as mães precisam ter é que ele está diante de vocês e que vocês coloquem sempre nas mãos dele as suas dificuldades, as direções que vocês precisam para que ele esteja sempre apontando e que vocês tenham sempre esse conforto de saberem que em suas lutas não estão sós. Ele está revestindo vocês de capacidade, de força e de sabedoria para seguir adiante mesmo. Eu posso orar com você, minha prima, e com os outros, eu posso orar com você? Com certeza. E quero só deixar uma palavrinha. Se não fosse pela fé, minha prima, quanto eu chorei. Nesses momentos que a gente tem vontade de desistir, para uma mãe desistir de um filho é uma dor imensa. Então, a gente pensar, poxa vida, eu não vou conseguir. E aí só resta o quê? Fé. Acreditar sem ver. Porque para a gente levantar e continuar, você está pagando, o negócio era particular, eu pagava, eu levava, pegava ônibus, cansada, de noite. Por que eu continuaria indo se não fosse pela fé? Eu vou porque Deus está vendo o meu sacrifício. Deus está vendo o que eu estou fazendo. Não é possível que Deus não vá valorizar, Deus não vá valer tudo, cada passo que eu estou dando. Deus está vendo que o meu filho tem merecimento. Eu estou fazendo tudo certo. Então eu tenho fé que Deus está vendo. E que eu vou ter a recompensa. Foi pela fé. Foi pela fé. Isso aí eu tenho certeza. Que foi Deus, foi milagre de Deus na minha vida mesmo, na vida dele. Então eu convido você a fechar seus olhos, você que está aí acompanhando a gente, feche seus olhos e receba essa oração. Mesmo que você não seja cristão, mas se você crê num Deus, num ser superior, numa força, vamos juntar os nossos corações e vamos elevar esses corações a Ele, porque a palavra diz que Ele se inclina para nos ouvir, viu? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Muito obrigada, Pai, por esse momento tão rico, Pai. Muito obrigada por cada pessoa que esteve aqui presente. Abençoa, Pai, a vida do Vitor Hugo, a vida da Adriana, a vida de todas as mães, Pai, que têm lutado com esses filhos. O Senhor sabe que muitas vezes elas querem desistir, mas não é dos seus filhos, é da luta, Pai. Mas elas continuam porque confiam que o Senhor é que está com elas, Pai. Fortaleça essas mães, Pai. Dê a elas coragem, dê a elas força, dê a elas sabedoria, Pai. Enche o coração delas do amor que vem do Senhor, Pai. E que elas sejam sempre facilitadoras desses filhos, Pai, para que eles tenham uma trajetória mais leve, para que eles tenham as suas capacidades desenvolvidas e que eles possam seguir adiante junto com outras crianças, mesmo que seja num ritmo diferente, mas que eles continuem, para que eles se sintam aceitos, para que eles se sintam amados, Pai, para que eles se sintam, Pai, pertencentes, Pai, a esse grupo de pessoas que o Senhor criou, Pai. Muito obrigado por cada vida, Pai, que está aqui agora, Pai.
fechando os olhos e entregando o coração ao Senhor, Pai. Cuida de cada uma dessas pessoas e dos outros que vão vir depois, Pai. Continua conosco nessa noite, continua cuidando de cada uma dessas pessoas, abençoando-as, Pai, ricamente, com o amor que só o Senhor tem para dar, Pai. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Querida, muito obrigada, prima. Muito Obrigada a você. Deus abençoe. Tchau, Vitor. Obrigada, querida. Obrigada a você pela generosidade. Obrigada, querida. Depois a gente faz outra com outra. Vamos prorrogar esse tema aí. Isso aí. Tem coisa para falar. Boa noite, Beijo. gente. Obrigada. Muito obrigada, gente. Obrigada, gente. Boa noite para vocês. A mamãe entrou também, Adriana. Falou, linda. Obrigada, gente. Boa noite. Pronto, é só você ligar agora. Você sai para eu poder fechar. Que bom, Lai. Que bom, Jô. Obrigada, Fernanda. Obrigada, gente. Boa noite. Obrigada, Jô. Joelma tem um filho lindo também, Joelma. Vamos conversar um dia. Sua bênção, mãe. Boa noite. Obrigada, gente. Boa noite para vocês. Fiquem com Deus. Deus abençoe vocês. Tchau.